E hoje eu falando com Deus, Deus, o que o Senhor tem para dizer para aquele povo? Passei a tarde inteira, o dia inteiro, clamando ao Senhor. E o Senhor falou assim no meu coração: profeta, tudo sente. Eu falei, amém, fala mais, Deus. Profeta, tudo vê. Eu, amém. E aí, Deus? Profeta, tudo sabe. E fui buscar a direção do Senhor, o que Ele queria me dizer nisso. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para homens e mulheres de Deus nesta noite. E da forma que você chegou, Rapai, de Calabaias, você não vai voltar para casa. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Eu irei ante de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e contarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Descei-vos os céus desde cima, e que os céus derramem justiça, que se abra a terra e que ela produza salvação, e que a justiça surja juntamente. Eu, o Senhor, criei isto. Ai daquele que contende com o seu Criador. Deixei o caco contender com os cacos da terra. Dirá o barro para aquele que o modela: o que fazes tu? Ou tua obra ele não tem mãos? Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Existem algumas pessoas que se voluntariam para a obra do Senhor. Assim como Neemias, que quando ouvi falar dos muros de Jerusalém, orou ao Senhor, e mesmo sabendo das circunstâncias, ele pediu para que se achasse graça diante de Deus, e que Deus usasse para ir naquele lugar poder fazer algo por Israel. Existem aqueles que se voluntariam, que são inspirados por pessoas cheias de Deus e falam: Senhor, eu quero ser assim. Senhor, me usa na tua obra, me usa na tua casa. Eu quero profetizar, eu quero cantar, eu quero ministério. Mas existem aqueles que são escolhidos por Deus. O tal daquele que é escolhido não tem escolha. Eles não se voluntariaram, mas foram chamados por Deus. E na Bíblia nós vamos encontrar muitos homens, mulheres de Deus dessa forma, que aprove a Deus escolher, mesmo as circunstâncias, dizendo que eles não podiam, que eles não saberiam, que eles não conseguiriam. Mas é porque nós dependemos da graça, do poder e da vontade de Deus, para que se concretize todos os planos dele para a nossa vida. E aí eu me lembro de Gideão, que estava ali preparando o seu alimento para poder esconder, porque estava vivendo um tempo de perseguição, um tempo em que Israel, em tudo que plantava, em tudo que tinha, era roubado, era destruído. E Gideão estava preparando o seu alimento para poder esconder, assim como todos estavam fazendo. Aí o anjo aparece e olha para ele e diz assim: eis que o Senhor é contigo.
Olha só a situação que ele está naquele momento. E o Senhor está dizendo que é com ele. Gideão, no momento daquela situação, ele está, no entanto, desanimado, desacreditado, sem fé. Parece que até já entregou os pontos, porque ele não está lutando ali para tentar mudar aquela situação. Está como todo mundo escondendo a comidinha dele ali, conformado com aquela situação. Mas quando o anjo está dizendo: o Senhor é contigo para livrar Israel das mãos dos midianitas, como se fossem um homem só, ele está olhando, está dizendo: mas a minha família é a mais pobre, não tem condição. Dá para notar que o Senhor escolhe pessoas, e até quem está do teu lado não consegue acreditar. Imagina, vou conjecturar aqui, o anjo falando: ó, eu vim aqui porque eu estou com um recado de Deus. Você é Gideão? Sou. É porque vai ter uma guerra, Deus decidiu libertar o povo orou, o povo clamou, e Deus quer usar você para libertar o povo. Aí Gideão fica espantado e já pensou em falar assim: mas tem certeza? Olha aí de novo, é Gideão que está escrito. O recado é para Gideão. Vai dar não, sou pobre, como que eu vou arrumar arma para combater? Deus está comigo. Olha o que eu estou fazendo aqui. Olha aí de novo, anjo. Você deve ter confundido a profecia, deve ter acontecido alguma coisa. Nós somos muitas das vezes os primeiros a desacreditar dos sonhos que Deus tem reservado para a nossa vida. Nós somos os primeiros a olhar para as circunstâncias e não olhar para a promessa. E aí Deus pega alguém que está desacreditado, desmotivado, e está dizendo: eu sou com você, é você que eu vou levantar. A gente olha e fala assim: por que o Senhor não levantou fulano? Por que o Senhor não levantou ciclano? Ele já canta, ele já prega, ele já fala, ele já faz. Eu olho para Pedro e vejo alguém que Deus chamou para ser discípulo, e é um pescador de peixe. Eu olho para Paulo, antes Saulo, e vejo que Deus escolhe ele, e ele é nada mais, nada menos aquele que persegue os crentes. Você já olhou para alguém e falou assim: gente, mas a pessoa é tão ignorante, tão grossa, como que vai lidar com gente? Você já olhou para você e disse: não, eu não tenho paciência para mexer com gente, me deixa no meu canto, que eu vou falar o que não deve uma hora dessa, que ou eu vou passar vergonha em alguém, ou eu vou passar vergonha. Como que Deus escolhe alguém que além dos recursos não tem, aparência não tem, locução não tem, e ainda tem um gênio difícil, e ainda é uma pessoa complicada? Pois é, Deus escolheu pessoas assim para poder trabalhar na obra, para poder fazer a obra dele. Pai decanta. E tem quantas pessoas que tem colocado de lado, que tem julgado, que tem criticado, porque não consegue enxergar aquilo que Deus tem enxergado na pessoa. São pessoas que estão matando o ministério de outras, são pessoas que estão enterrando o ministério de outras, porque está olhando e não consegue ver aquilo que Deus já viu. Não seja alguém que vai matar os sonhos de alguém que está do teu lado, que vai enterrar o sonho de alguém que está do teu lado, porque às vezes é o próprio Deus que está gerando esse sonho, é o próprio Deus que está levantando essa pessoa. Talvez você olhe até no fundo e pense assim: mas Senhor, será? Eu sei como é essa pessoa aqui dentro de casa, Senhor, mas será? Guarda para você, olha. Sabe por quê? Deus, Ele é especialista em lapidar essas pessoas. Deus é especialista, lá Pai decanta, em transformar essas pessoas. E sabe o que é que Deus me falou? Que o que Ele vai fazer é gerar sensibilidade.
ele vai gerar sensibilidade. Essa pessoa que você está olhando e está dizendo: isso aí não ama ninguém, isso daí não perdoa ninguém, isso daí não compreende nada, isso daí não tem paciência com nada. Aí eu estava estudando, o Senhor falou assim para mim: eu vou gerar sensibilidade. Por quê? Porque o profeta, porque o homem de Deus, porque a mulher de Deus precisa sentir, precisa compreender. Daí eu começo a entender por que tem gente que sofre tanto e fala: Deus, não mereço isso não. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu isso? É porque você precisa sentir a dor do próximo. É porque você precisa sentir a dor do outro. É porque Pai, decando, eu estou gerando um coração quebrantado, um coração contrito. Eu preciso de sensibilidade na sua vida, no seu coração. Porque o meu espírito, ele é sensível. E agora, meu profeta, você já não fala mais por você, você fala pelo meu espírito. E agora, meu profeta, você já não vê mais com os olhos carnais, você vê com os olhos espirituais. E você precisa entender que o meu espírito, ele é sensível. Quando eu comecei a desenvolver no meu ministério, prego desde os meus 15, hoje eu tenho 30. Eu falei: Deus, eu quero duas coisas na minha vida: aprender a trabalhar com o teu espírito e aprender a trabalhar com os anjos. Porque eu preciso ouvir o que o Senhor quer falar à igreja. Porque a tua palavra diz que aos anjos dará ordem ao teu respeito. E eu preciso crer que esse ambiente é um ambiente sobrenatural, onde que há guerras no mundo espiritual, e que pela força do meu braço, e que pela minha fala, seja por uma fala que às vezes esteja com locução, esteja com preparo, esteja com técnica, não vai acontecer nada. Mas se eu entender que é o teu espírito, e eu der lugar ao teu espírito, o Senhor vai fazer, o Senhor vai tomar o lugar, o ambiente, e o Senhor vai trazer à tona o céu no meio de nós. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que entenderam que talvez mesmo que não tenha se oferecido, se voluntariado para a obra, o Senhor te chamou e Ele te escolheu. E por mais que você esteja dizendo: mas eu sou turrona, mas eu sou turrão, mas eu sou durão, mas eu sou bruto, mas eu sou sistemático, eu vim dizer: não, o Senhor já começou a trabalhar na tua história para gerar sensibilidade da presença dEle. Rabai, decanta, e daqui a pouco você não vai entender porque chora tanto, porque glorifica tanto, porque exalta tanto, porque tem hora que dá vontade de pegar alguém e abraçar e orar por ele. É porque o Espírito de Deus já está trabalhando no teu interior. E a gente começa a ver a caminhada de Pedro, daquele pescador, começar a, com o tempo, ser tratado, aprender e ser transformado. A gente começa a olhar para aquele Saulo que tinha prazer na perseguição entre os cristãos, agora poder amar, abraçar, cuidar. E o que acontece com Paulo agora? Imagina só, o homem onde chegava os crentes corriam. Aí agora ele chega para pregar e alguém está dizendo: gente, o que ele está fazendo aqui? Vocês não estão com medo não? Vocês não estão preocupados não? Vocês não estão ouvindo o boato dele não? Isso é uma armadilha. Está se fazendo de bonzinho, está querendo entrar no meio de nós. Pensa, alguém olhar para você, te conhecia lá atrás, nem pelo nome era por apelido, e olhar e dizer: uai, olha só quem está aqui, agora é crente, fachada. Olha só fulano de tal, nem sabia que o nome dele era esse, todo mundo chamava daquilo. As pessoas têm uma dificuldade de dar crédito.
que Deus gerou uma transformação na tua história, que isso não é uma coisa momentânea, não é uma coisa passageira. Se Deus decidiu pegar um ex-fulano de tal, Ele transforma. Se Deus decidiu pegar alguém que era tão fariseu para usar, Ele transforma. Ele faz. Aí lá você começa acreditando numa promessa, mesmo estando no meio de muitas pessoas que não acreditam, mas fazendo de tudo para não desanimar na fé, para não se frustrar. E Deus começa a te levar a um novo ambiente na sua vida. Escuta só, intercessores. Deus começa a te fazer sentir. Eu me lembro de Moisés, quando ainda no Egito, defende um israelita e acaba atacando ali um egípcio, um soldado, e ele foge dali, porque ele defendeu um israelita. E sabe lá agora o que ia acontecer com ele? Aquele homem estava sanguíneo, ele partiu para cima. Aí passa muito tempo, Deus usa ele, prepara ele para poder libertar Israel daquele lugar. E quando ele se afasta do povo por 40 dias, o povo decide pecar, decide fazer um bezerro de ouro, falar que agora o Deus dele era outro Deus. E Deus está falando assim: Moisés, desce aqui do monte, vai lá que o povo agora pecou. Moisés, eu vou exterminar todo mundo e eu vou fazer uma nação muito grande através de você. Aí eu lembro daquele Moisés lá atrás, agora sentindo a morte de muitos homens e mulheres, e falando: Senhor, não, o Senhor nos tirou da terra do Egito, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui. Agora eu vejo um Moisés intercedendo pelo povo, clamando pelo povo. O Moisés que lá atrás estava assustado, preocupado, agora ama o povo. E talvez Moisés deveria ser o primeiro a ficar sanguíneo naquele momento, a ficar nervoso naquele momento. Eu defendi um israelita, eu deixei tudo que eu tinha para trás, saí como fugitivo, e agora eles viram as costas para mim, e agora eles me ignoram, e agora eles escolhem outro Deus para si, depois de tudo que Deus me levantou para fazer. Moisés talvez deveria ser o primeiro em concordar e falar assim: Deus, mata mesmo, mata o povo, pode fazer uma outra nação através de mim. Mas não, Moisés começou a sentir, Moisés começou a amar. Talvez você olhe para alguém que Deus tem levantado uma liderança e não consegue compreender o amor que Deus tem gerado no coração dele através da vida de vocês, o cuidado que Deus tem levantado, Pai, decanta, no coração dele através de Pai, decanta, para cuidar da vida de vocês. Deus pegou alguém que antes era como um fugitivo e levantou ele e colocou sensibilidade para poder amar. Alguém olha para você e não entende por que é que você ainda está ajudando, por que é que você ainda tem misericórdia, por que é que você ainda, Manaias, não virou e deixou tudo para trás, não foi embora, não largou de mão. Alguém fala até para você conselhos errados e fala: nossa, que povo obstinado seu, que família difícil, que situação difícil, por que você não sai desse lugar? Porque tem tantos lugares melhores, tem tantos lugares abençoados, e aí você não sabe nem porquê, mas o Senhor já gerou amor no teu coração. Repai, decanta, o Senhor já colocou no teu coração, Repai, decanta, um amor que não dá para explicar, um cuidado que não dá para explicar, um zelo que não dá para explicar. Jesus chega no sepultamento ali de Lázaro. Ele já sabia que Lázaro iria morrer. Ele atrasou a viagem quando soube que ele estava enfermo.
Mas quando ele chega lá, ele se depara com Marta chorando, com Maria chorando. Ele já sabia que ele iria ali ressuscitar a Lázaro. Só que ele chorou. Mesmo assim ele chorou, sabendo que ele se alegraria naquele mesmo instante com a ressurreição de Lázaro. Você já orou por alguém que você sentiu a dor dele? Você já abraçou alguém que você se comoveu, sentiu o que ele estava sentindo ali? O Senhor me diz, o profeta tudo sente. E às vezes Deus vai te permitir sentir a dor do outro. Às vezes Deus vai te permitir. A pessoa não precisa falar nada, nem precisa falar que aquele dia ela não está legal, que ela não está bem. Ela pode dar com um sorrisão, canta canto da boca, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar sensibilidade, profeta, para você saber que aquela pessoa está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração. Rabai decanta. Ei, o Senhor está fazendo algo extraordinário na sua vida. Quem diria que aquela pessoa bruta, ignorante, estressada, vai olhar para alguém e vai conseguir sentir a dor do outro? Vai chorar com ele, se alegrar com ele, porque Deus está dizendo, eu preciso de homens e mulheres de Deus que tenha essa sensibilidade. Ei, profeta sabe o que ninguém sabe. Homem e mulher de Deus de verdade sabe o que ninguém sabe. É uma coisa que não se discute. Deixa eu correr aqui. Profeta Eliseu, Deus deu a ele revelação para que um plano que estava sendo tramado para gerar uma emboscada para os israelitas, ele contasse para o rei aquela emboscada, não desse nada. Todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano, o profeta chegava e revelava, e não dava certo. Um dia aquele rei malvado estava falando, ei, quem está contando para ele as coisas? Chama lá, todo mundo, quem está passando o plano? Quem é o dedo duro aqui? Aí um dos seus servos está dizendo assim, Senhor, há um profeta no meio de Israel. Há um homem de Deus no meio de Israel. Senhor, o Senhor não percebeu que ninguém aqui está sabendo de nada? A gente tem que ver o plano. Mas eles sabem por quê? Porque tudo Deus de Israel tem revelado a eles. O profeta sabe o que ninguém sabe. Quando há um decreto em que vai matar os feiticeiros sábios, que ninguém consegue decifrar os sonhos do rei. Aí Daniel está falando assim, peraí, me dá só um tempo, me dá só uma oportunidade. Eu vou falar com Deus. E o que está em oculto, Deus vai me revelar em secreto. E no meio de tantos, Deus revela a Daniel, porque era um homem de Deus. Aí, às vezes você fica tão preocupado com as coisas, desesperado, ansioso. Eu te pergunto, onde é que está a sua fé? Porque Deus não te deixa enganado de nada. Rabai decanta. Quem é que são os seus inimigos diante de um Deus que te revela o profundo e escondido? Diante de um Deus que não deixa, rabaias, a confusão entrar no teu casamento, entrar na vida dos teus filhos. Porque basta você abrir a tua boca, basta você orar, basta você clamar, rabaias, e o Senhor já vem falando contigo em sonhos, e o Senhor já vem falando contigo no teu coração. O Senhor já traz visão para a tua vida. Ei, rebaia, decanta, rebaias, comece a adorar ao Senhor, porque Ele está dizendo, eu sou aquele, rebaias, que te honro diante dos teus acusadores. Eu sou aquele que te honro diante daqueles que querem te confundir. Eles que serão confundidos e não vão entender como Ele sabe, como ela sabe. Quem foi que disse? Quem disse? Rapaz, profeta vê o que ninguém vê. Homem e mulher de Deus vê o que ninguém vê.
Aí a gente vê tanta gente falando assim: eu não estou entendendo, não estou vendo nada. Lembra que eu te falei que quando Eliseu revelava os sonhos do rei, o rei ficou furioso, nervoso. É só um homem que está atrapalhando tudo? É só um homem que já atrapalhou tantas emboscadas? Junta o exército todinho. Junta o exército. Vamos ver se ele pode. Gente, reuniu o exército inteiro. E o exército, diz a Bíblia, que ele rodeou a cidade. Isso. Contra um homem. E está lá aquele homem com seu servo. Servo tremendo mais que vara verde. Por que está que você fala isso? Está na Bíblia não. Mas ele está dizendo: meu Senhor, você não está vendo o quanto que eles são? Eliseu está dizendo assim: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Oh, os olhos dos servos foram abertos. Como assim os olhos espirituais? E quando ele abre o olho, ele vê que aqueles que estão com eles são maiores, mais numerosos do que aqueles que estão repaias contra eles. Há anjos, há carruagens de fogo. São muito mais aqueles que estão conosco do que o que estão no mundo. Mas você precisa ter sensibilidade do Espírito de Deus para poder enxergar isso, mas para poder contemplar isso. Para de ficar na carne, para de estar na carne. Ai, não dá, ai, não vai, ai, não tem jeito, ai, eu não consigo, ai, Deus me esqueceu. Se você começar a olhar com os olhos espirituais, você vai começar a contemplar a ação de um Deus poderoso que trabalha para aquele que neles esperam. Rebaias, a minha pergunta é: em quem de verdade você tem esperado? É no salário que vai cair na conta? Em quem de verdade você tem esperado? É na promessa de alguém de influência? Em quem é que você tem esperado? É no homem. Desculpa, mas vai decepcionar. Por quê? Porque quem manda no homem é Deus. Ele decanta, e é por ele, é através dele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nele esperam. Ei, comece a sentir, comece a ver, e você vai saber que há um Deus que tudo pode. Você começa a ver isso e você fala: minha fé está pequena, estou meio desacreditado. Porque a palavra ela é viva, porque a palavra ela é única. Eu sempre, gente, eu leio a palavra do Senhor desde os 7 anos. Eu falei: mãe, eu não quero aniversário, eu aprendi a ler, eu quero uma Bíblia. E eu fui inspirada pela palavra a ponto de ler. E José falava assim: eu não quero ser igual a José. Aí via Daniel: não, eu quero ser igual a Daniel. Se Deus fez assim na vida deles, vai fazer na minha também. Eu falando com o Senhor, e entendi uma coisa também, que é por causa de todas essas razões, por causa que nós vemos, que nós sentimos, que nós sabemos, que nós somos incompreendidos. Algum profeta, homem de Deus, mulher de Deus, já se sentiu incompreendido? Porque você está vendo coisa que ninguém está vendo. Você está sentindo coisa que ninguém está sentindo. Você está sabendo coisa de que ninguém está sabendo. Aí é aquela hora que você fala assim: Senhor, o Senhor está nesse negócio. Aprenda uma coisa: Deus vai gerar sensibilidade, mas nem todo mundo terá sensibilidade para te compreender. Nem todo mundo terá sensibilidade para crer e aceitar, epaias, que Deus pega alguém do jeito que era e usa dessa forma. Ei, Davi estava rodeado de soldados, de exército, mas só foram 3 valentes que foram até o poço onde que o inimigo estava para trazer água para ele beber. Por quê? Para muitos era loucura. Para muitos, aquela visão ali, aquele desejo, era para a morte. Deus levanta Gideão, e Gideão consegue reunir 32 mil homens para lutar. Entram, pegou a visão. Deus decidiu. Deus dá a visão para alguém.
E aí tem gente que é para pegar a visão para andar junto. Só que no meio de tantos, 10 mil homens por vontade própria desistiram porque estavam com medo. Não conseguiam compreender, não conseguiam entender como que Deus ia fazer algo diante de centenas de homens, de soldados inimigos. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? É que Deus já deu a visão para alguém. É que Deus já deu a direção para alguém. Ou você pega a sensibilidade para andar junto, ou você começa a entender que independente da circunstância, Deus decidiu estabelecer ele, Deus decidiu usar ele, Deus decidiu fazer através dele. Ou entra na sensibilidade, ou entra na visão, ou não atrapalha, ou não coloca defeito, ou não coloca empecilho. Porque Deus vai dar uma sensibilidade tamanha, uma visão tamanha, que alguém vai dizer: é coisa de doido, é querendo aparecer, é querendo se amostrar. Canta. Tem que estar sensível para poder ouvir, para poder sentir, para poder saber o que está acontecendo. Quando você encontra um sensível, você olha para ele, você vai contar do projeto que Deus te deu, já fala assim: não precisa falar nada não, já vi aqui, ó, desceu, tô contigo e não abro mão. A visão é essa, papai me falou até mais aqui, ó. Deus vai reunir pessoas assim para fazer algo extraordinário. Deus vai unir pessoas assim, que tem sensibilidade do que é reino, do que é a obra, para poder somar, para poder multiplicar. Aí eu vou te dizer: não preocupa com quem ainda não pegou a visão, não. Porque Deus não vai permitir gerar confusão, Deus não vai permitir gerar dar trabalho. Neemias pegou a visão, entendeu? Senhor, me usa, tem um negócio ali naquele lugar, vou construir aqui os muros. Neemias está trabalhando, está empenhado, conseguiu. Deus preparou, uniu um povo ali que teve sensibilidade do que era, para que era aquilo. Mas também, né, aparece 3, usado o inimigo, e faz de tudo. Chega e fala: ó, a raposa vai vir aí, vai derrubar os trabalhos, vocês tudo, você não vai durar nada. Manda falar para Neemias aí que a gente já está sabendo que ele está fazendo isso aí só para aparecer. Vai querer governar, todo mundo aqui dizer que é rei quando terminar isso aí. Rabaias, preocupa não, preocupa não, Nerebai decanta. Lembre-se que Remanai decanta, você está onde que você está. Quantas vezes você falou: Senhor, eu nem quero ir, Senhor, eu nem quero fazer, Senhor, eu estou cansado. Rebai decanta. Você está achando, Remanaias, que por causa que sentimos, que por causa que vemos, que por causa que sabemos, não vai doer muito mais, não vai machucar muito mais, porque dói o que você sente, está doendo o que a obra sente. Dói o que você sente, dói o que Remanaias, o teu familiar sente, dói o que você sente, e dói o que seu amigo está do teu lado, empenhado, te ajudando, fazendo. Você sente tudo. Por que que você acha que o profeta Elias acaba de sair de uma grande vitória? E que vitória! Mas aí ele chega e fala: Senhor, pronto, me mata, porque eu não sou melhores que os meus pais. Me mata. Há muito tempo sentindo aí, muito tempo vendo coisa, né? E tem coisa que a gente não pode nem falar, porque tem outro que não sabe o que é sentir isso. Tem coisa que a gente não pode nem contar, porque tem outro que não vai ter sensibilidade de compreender.
Tem coisa que a gente tem que sentir sozinho, chorar sozinho, você e Deus, você e Deus. Porque você, quando é profeta, entende que nem todo mundo está pronto, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Você pode até querer morrer, ficar numa caverna, mas só você e Deus vai saber disso. Porque Deus te permitiu ver o que você às vezes nem queria ver, saber o que você não queria saber, sentir o que você não queria sentir. Deus é lindo, né? Que Ele manda um anjo e fala assim: ops, aqui ó, o alimento, come. Tem gente que chega no culto e fala: hoje é meu último culto. Hoje, se Deus não falar comigo, eu desisto. Hoje eu paro. Aí Deus chega na gente, fala aquilo que só estava no nosso coração, fala aquilo que há dias a gente estava pensando. E eu vim dizer: você acha que Deus não sabe o quanto você tem sentido? Você pensa que Deus não sabe o quanto você tem visto e tem estado calada, calado? Você pensa que Deus derebiai decanta? Não sabe que você está sabendo de coisa que dá vontade de chutar o balde, que dá vontade de entregar tudo, falar quem é quem, falar quem não é. E tá aqui, ó. Mas olha aqui. Ai daquele que contende com o seu Criador. Deixe o caco contender com os cacos da terra. Dirá o barro para aquele que o modela: o que fazes tu, ou tua obra, ele não tem mãos. O anjo está dizendo: Elias, se alimenta aí, porque a caminhada ainda é longa. É longa. É longa. Fique de pé. Porque quando eu te dei sensibilidade, eu também te dei graça. E a minha graça faz aquilo que o dinheiro não está fazendo. A minha graça faz o que aquele abraço que você queria não está fazendo. A minha graça faz o que a medicina não está fazendo. Senão não estaria tu de pé, senão não estaria tu respirando, senão estaria tu mesmo aqui desta forma, chorando, me escutando, me adorando. Pode vir a equipe de louvor. Aí Deus acabou de me falar algo aqui gostoso demais, pastora. Aí Deus me falou aqui agora: mas não é tão maravilhoso que da mesma forma que você sente as dores mais do que todo mundo, você também tem sensibilidade para sentir a minha presença de uma forma diferente. Você já percebeu, Nerebaias, que não precisa muito para você se encher? Que não precisa de profeta, de revelação, para você começar a sentir o gozo da minha presença. Por quê, filha? Por quê, filho? Porque eu te dei sensibilidade. Tu sente, tu sabe quem tem e quem não tem, tu sabe quem é e quem não é, porque o meu Espírito tem testificado. Porque só quem está cheio do meu Espírito é capaz de testificar, e você tem buscado estar cheio do meu Espírito. E aí tá tudo difícil, tá tudo complicado, tá doendo. Você chega, você começa a sentir. Você começa a amar. A dor vira nada, a preocupação vira nada. Você já não quer mais ir embora. Você não está preocupado com o relógio, você não está preocupado com amanhã, você não está preocupado com a conta. Você fala para tudo: Senhor, hoje eu quero pular, hoje eu quero ser renovada. Senhor, hoje eu quero sentir a tua presença. A minha pergunta para você, homem e mulher de Deus,
é se você também quer ser sensível. Rebai decanta. Se você também quer andar nesse espírito, militar nesse espírito, começar a ver com os olhos espirituais, começar a agir, tomar decisões, não direcionada pela tua vontade, não direcionado pelo teu querer, mas saber que foi o próprio Deus que falou com você e nem foi intermédio de alguém, falou com você. Não é difícil, não é complicado. Negócio com Deus não é complicado, né, pastor? Né, pastora? Porque a gente está vendo o profeta Elias lá no monte, lutando ali com os profetas de Baal para ver quem era Deus. Os profetas de Baal se rasgavam, cortavam para que fogo do céu caísse. Tem gente que manda assim: pastor Esther, eu tenho um canal no YouTube onde eu dou aulas ali. E tem gente que fala: como que faz para me sentir a presença de Deus? Como que faz? O culto está pegando o povo está chorando, alguém está pulando, eu quero. Aí eu vejo os profetas de Baal se rasgando, se cortando para poder alguma coisa sobrenatural acontecer. E Elias, mó tranquilão, tá dizendo para eles: olha um pouco mais aí. A gente pensa: e agora o que Elias vai fazer? Porque o negócio aqui tá difícil, está acirrado. O povo se rasgou, se cortou aí, ó, deu nada. Quero só ver o que Elias vai fazer. Sabe o que Elias faz? Conserta o altar. Porque avivamento depende de arrependimento. Deus não age nem por força e nem por violência. Eu não vim aqui obrigar ninguém a pular, ninguém a saltar, ninguém a ser avivado do fogo. Eu não quero fogo de palha, eu quero um coração quebrantado. Porque assim eu aprendi com Deus. E a palavra, ela chega, ela bate, ela transforma, ela edifica, ela te quebra. A palavra entrou aí. Porque se você quer, Pai, decanta, ser sensível a essa presença, é só você e Deus. É só falar: Deus, eu tô quebradinha aqui, Jesus, eu tô assim. Tô me sentindo tão fria, tô me sentindo tão parada, tô me sentindo desse jeito. Mas faz descer fogo do alto. Porque depois que Elias conserta o altar, ele só pede: Deus, desce fogo do alto. Sua história vai mudar quando você for cheio dessa presença. Dentro de casa vai ser uma mulher, um homem de Deus diferente na vida dos seus filhos. A equipe de louvor vai louvar ao Senhor. E depois eu quero até fazer um pedido enquanto eles louvam, pra gente ganhar tempo. Semana passada eu vim aqui e puxei o Vatimônio e falei: olha o tempo, agora eu tenho que vigiar. Pastor, eu posso chamar os adolescentes aqui? Eu quero chamar os pré-adolescentes aqui na frente, os adolescentes. Eu vi umas crianças adorando ali. E hoje eu preguei sobre que Deus vai levantar um homem com sensibilidade e com visão. E eu vi esses dias nas redes sociais Pastor João Caetano divulgando a igreja das crianças. Meu coração saltou de alegria, pastor. Que visão. Aí eu cheguei aqui e comecei a reparar, né, já as crianças, os adolescentes. E aí eu vi 3 criancinhas que estavam bem ali no canto. Eles devem estar na salinha agora, com a mãozinha levantada, adorando. Eu vi uns adolescentes, eu vi uns jovens, umas meninas buscando, adorando o Senhor. Eu falei: Deus, é isso. É isso. É visão do que é reino. É entender, Manaias, que precisamos cuidar. Sabe por quê, gente? O que vocês acham? É melhor prevenir ou é melhor resgatar? É mais fácil prevenir ou é mais fácil ter que resgatar? E aí, quem é que tem sensibilidade para abraçar essa obra com o pastor? Para entender e não criticar e não falar alguma coisa? Quem tem essa sensibilidade? Acho que não tem nem um mês que eu fiz a salinha das crianças lá na minha igreja. Eu falei: eu tô cansada de menino com o celular na mão na hora do culto. Tá arrependido. Comecei a salinha das crianças. Primeiro dia, peguei o desenho do peixe e de um homem. Falei: de quem que é essa história?
Tinha até adolescente. Ninguém sabia. Qual que é a história do peixe, da baleia e de um homem? Eu falei, Deus, onde vai parar a nossa manhã? E eu quero orar por vocês, porque Deus vai fazer algo novo na vida de vocês, vai marcar vocês. E como é bom orar por pessoas que querem, porque eu tenho pregado em muitos cultos de jovens e eles não estão nessa mesma sensibilidade que vocês não. Hoje em dia passa o culto todinho com o celular na mão, conversando, rindo, e aqui eu vi vocês adorando ao Senhor, inspirados pela liderança, pela equipe de obreiros. Vocês querem receber mais de Deus? Eu fui batizado com 15 anos. Quem já é batizado, levanta a mão. Eita glória. Vocês vão orar por quem está do teu lado aí. Amém? Eu lembro quando Deus batizou 15 jovens de coreografia, aquela que não era batizada, a gente segurava nela e orava por ela até Deus batizá-la também. Deus vai fazer algo extraordinário.